A legislação estabelece que não se admite intervenção de terceiros em ação direta de inconstitucionalidade, mas há hipóteses em que certos órgãos ou entidades poderão se manifestar no processo. Bom, a inadmissibilidade da intervenção de terceiros é uma característica típica dos processos objetivos, não sendo admitido, portanto, intervenção de terceiros em ações de controle abstrato. Entretanto, a legislação prevê a possibilidade de haver manifestações de órgãos ou entidades em razão da relevância da matéria e da representatividade desses órgãos ou entidades. Então veja, no controle abstrato, em regra, não cabe intervenção de terceiros. A exceção é a manifestação desses órgãos ou entidades, fenômeno que caracteriza a atuação do amicus curiae. Vamos compreender. Amicus curiae é um tema estudado em direito processual civil. Basicamente, amicus curiae é um órgão ou entidade com muito conhecimento do assunto e que, por esse motivo, a manifestação desse órgão ou entidade é capaz de auxiliar o judiciário em sua decisão. Do ponto de vista prático, a admissão da manifestação desses órgãos ou entidades serve para garantir um maior respaldo técnico para as decisões do judiciário em assuntos mais complexos e para garantir maior segurança para que o judiciário possa decidir sobre esses temas. No direito processual civil, a atuação do amicus curiae é compreendida como uma forma de intervenção de terceiros. E agora que compreendemos o básico sobre o amicus curiae, vamos tratar especificamente das ações de controle abstrato. A legislação prevê expressamente a admissibilidade da atuação do amicus curiae na ADI. Embora não exista previsão similar para a ADC e para a ADPF, essa questão é pacífica na jurisprudência do STF. Há possibilidade de atuação do amicus curiae em todas as ações do controle abstrato. Então, em todas as ações de controle abstrato, é possível a atuação desses órgãos ou entidades, ou seja, admite-se o amicus curiae na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade e também na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Por questões óbvias, o STF exige o requisito da pertinência temática, ou seja, precisa existir uma correlação entre a área de conhecimento desse órgão e entidade e o tema que está sendo discutido no curso da ação. Em outras palavras, é necessário que seja um órgão ou entidade com expertise técnica no assunto debatido. A decisão do relator que admite a manifestação desse órgão ou entidade é uma decisão irrecorrível, ou seja, não se admite recurso contra a decisão do relator que resolve admitir a participação do amicus curiae na ação de controle abstrato. Por outro lado, se o relator inadmitir essa participação, admite-se a interposição de recurso. Um outro detalhe é que o amicus curiae não pode interpor recursos contra as decisões proferidas durante o curso das ações de controle abstrato. Isso porque esse órgão ou entidade precisa ser imparcial e não deve ter um interesse direto no desfecho do controle abstrato, motivo pelo qual o amicus curiae não pode ter um interesse recursal nessa ação. Mas atenção, existe uma ressalva importante, um caso em que será possível a interposição de recurso pelo amicus curiae, que é contra a decisão que recusa sua participação no processo, ou seja, contra sua inadmissão no processo. Vamos compreender. Se o órgão ou entidade pretende atuar na ação de controle abstrato e eventualmente o relator indefere sua participação, esse órgão ou entidade poderá recorrer com o propósito de tentar reformar essa decisão do relator e assim garantir a sua atuação na ação de controle abstrato. Então, quanto à interposição de recurso pelo amicus curiae no controle abstrato, temos que, em regra, o amicus curiae não pode interpor recurso. Como exceção, o amicus curiae poderá interpor recurso contra a decisão do relator que indefere sua admissão. Sobre a atuação do amicus curiae, veja esse informativo do STF. O amicus curiae não tem legitimidade para requerer medida cautelar em ADI. Como o órgão ou entidade não tem legitimidade para propor uma ADI, é natural que também não tenha legitimidade para requerer uma medida cautelar em ADI. Vamos recapitular. Nas ações de controle abstrato, não é admitida a intervenção de terceiros, com a exceção do amicus curiae. Então, em todas as ações de controle abstrato, é possível que um órgão ou entidade com expertise técnica apresente sua manifestação sobre o tema debatido no curso da ação. Não cabe recurso contra a admissão do amicus curiae no controle abstrato. E, por fim, a amicus curiae não pode interpor recursos,
a não ser que seja contra a sua inadmissão no processo. E o amicus curiae também não pode requerer medida cautelar na ADI, pois assim entende o STF.